Oi, pessoal! Hoje a gente mergulha direto em 2 Crônicas, capítulo 23. É uma história e tanto sobre restauração de poder lá em Judá. A coisa toda começa no 7º ano, sabe? Com o sacerdote Joiada. Ele toma uma iniciativa bem ousada. Super ousada. Ele não age sozinho, né? Isso é chave. Exato. Ele monta uma aliança secreta primeiro, chama os comandantes militares importantes. Deixa eu ver os nomes. Azarias, filho de Jeroão, Ismael, filho de Joana. Azarias, filho de Obedeia, Maazéias, filho de Adaías, e Elisafate, filho de Zicre. Nomes de peso. Isso. Aí eles rodam Judá, sabe? Vão juntando os levitas, os chefes das famílias, trazem todo mundo para Jerusalém, preparando o terreno mesmo. E o lugar onde tudo se confirma é o templo de Deus. É lá que a assembleia toda faz um pacto com o rei menino Joás. Que estava escondido até então, né? Exatamente. E Joiada é muito claro. O filho do rei deve reinar. Ele invoca a promessa do Senhor sobre a descendência de Davi. Isso dá uma legitimidade enorme, né? Liga tudo à vontade divina. Totalmente. É política, mas com uma base religiosa fortíssima. A aliança divina ali no centro da manobra. E o plano de segurança que Joiada arma. É impressionante. Ah, sim, super detalhado. Ele divide os sacerdotes e levitas que iam servir no sábado, um terço fica nas portas do templo, Uhum. outro terço no Palácio Real e o último terço na porta do fundamento. E o resto do povo? O resto do povo fica nos pátios do templo, do lado de fora, digamos assim. E tem aquela regra, né? Bem estrita. Só os sacerdotes e levitas que estavam de serviço podiam entrar no santuário mesmo. Sim, o resto tinha que guardar o perímetro que o Senhor tinha designado, né? Isso. Mantendo a santidade do lugar, mesmo no meio dessa operação quase militar. É um equilíbrio delicado. E aí a coisa fica bem tensa. Os levitas tinham que cercar o rei. Armados. Armados e prontos. A ordem era explícita, se alguém tentasse invadir o templo, era para matar na hora. E eles tinham que ficar colados no rei o tempo todo. É uma guarda pessoal implacável. Mostra o perigo da situação. É. E os levitas e o povo de Judá seguiram tudo direitinho. Joiada até, olha só, distribuiu lanças e escudos que eram do rei Davi. Estavam guardados lá no templo. Esse detalhe das armas de Davi é fantástico, simbolicamente falando. Muito, né? Conecta essa ação toda com o passado glorioso, legítimo de Israel. É como dizer, estamos restaurando a ordem verdadeira, é a união perfeita da autoridade religiosa com a força militar. E posicionaram os homens de forma estratégica, cercando o altar, o templo. Exato, protegendo o centro do poder simbólico e agora literal. E o clímax, a coroação. Joiada e os filhos trazem o menino, Joás. O momento da virada. Colocam a coroa, entregam a cópia da aliança, que devia ser a lei, né? O pacto. Provavelmente a Torá ou parte dela. O fundamento do reinado. E proclamam ele rei. Ungem ele. Aí o povo explode. Viva o rei! Imagina o barulho. E esse barulho todo chega aos ouvidos da Atália. A usurpadora. Ela corre para o templo. E dá de cara com a cena. O rei novinho, ali, junto à coluna real, os oficiais, as trombetas tocando, o povo festejando. A reação dela é imediata. Desespero total. Rasga as roupas e grita: traição! Traição! Ela percebeu que o jogo tinha virado completamente. Joiada age rápido. Manda os comandantes tirarem ela dali. Mas tem uma instrução bem específica. Qual? Não matem ela dentro do templo do Senhor. Assim, preservar a santidade do local. Isso. Pegaram ela na entrada da Porta dos Cavalos, ali perto do palácio, e executaram ela lá. Faz sentido. A execução fora do templo mantém essa separação, né? Entre a justiça, mesmo que dura, e o espaço sagrado. Evita profanar o lugar central da restauração. Uma decisão calculada, sem dúvida. E com Atalia fora do caminho, o que Joiada faz? Ele não perde tempo. Firma uma nova aliança, agora entre ele, o povo e o novo rei. O compromisso é: seremos o povo do Senhor. E a primeira ação concreta depois disso é ir contra a idolatria que Atalia representava, certo? Exatamente. O foco muda para a purificação religiosa. O povo, nesse fervor todo, invade o templo de Baal, Que devia ser ali perto, né? provavelmente. E eles destroem tudo. Quebram os altares, esmigalham os ídolos. E matam Matã, o sacerdote de Baal. Ali mesmo, no meio da destruição.
Uma limpeza radical. Uma demonstração clara de que a antiga ordem e sua religião associada tinha acabado. E não para por aí. Joiada reorganiza todo o serviço do templo do Senhor. Tudo nos conformes. Sim, ele coloca os sacerdotes levitas de volta nas suas funções, seguindo o que Davi tinha estabelecido e o que a lei de Moisés mandava. Restaura os holocaustos, a música, a alegria nos rituais, tudo certinho. Até os porteiros ele recoloca para garantir que ninguém impuro entrasse. É uma restauração completa mesmo. Política e religiosa, lado a lado. Perfeitamente. O capítulo termina com essa imagem de ordem. O rei é levado para o palácio, senta no trono. O povo feliz, a cidade em paz depois da morte da Atalha. Um final impactante. Com certeza. E para a gente pensar um pouco, fica essa questão, né? Como a autoridade religiosa ou joiada, o templo foi o motor principal para colocar a política e a linhagem real de Davi de volta nos eixos. Verdade. Essa dependência mútua entre a fé e o poder, como isso moldou não só aquele momento, mas todo o futuro de Judá, é algo que vale a pena refletir.